Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Minha gente, 15 de outubro, né? Esse mês nós temos aí exatamente 31 dias, mas estamos na metade do mês, né? Passamos a régua na metade do mês de outubro, mês 10. Passou o dia da criança e tal, está escoando o mês de outubro, minha gente. Fim da semana que vem a gente já pode ver o novembro chegando aí. Então te liga, faça a sua parte, pandemia, Covid-19 existe ainda, tá? Está presente, lamentavelmente. Uma intensidade muito menor, mas ainda provocando mortes, óbitos, portanto. Então, respeite, faça a sua parte com absoluta responsabilidade. Aglomerações nem pensar, a máscara é indispensável, o álcool em gel, lavando as suas mãos várias vezes por dia, muitas vezes, está compreendendo? E respeitando protocolos, infectologistas, né, as autoridades desse segmento médico aí, decretos, etc e tal. Se não fizermos isso aí, o fim do ano vai ser bem ruim, porque não estaremos num nível que a gente pretende, que a gente almeja, né? Que a gente sonha, né? Chegar aí no Natal, Ano Novo, férias, janeiro, fevereiro, todo mundo confraternizando muito, muito mais do que nesse momento, né? As famílias, Natal, Ano Novo, né? Os amigos, né? No ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. Então vamos fazer a nossa parte com absoluta responsabilidade. Nós estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 86 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Estamos aí com um novo treinador no Grêmio Porto Alegrense. Bom, o Grêmio troca de treinador como quem troca de camisa, né? Aí chegou Wagner Mancini. Wagner Mancini, a última vez que esteve no Grêmio, não perdeu nenhuma partida, mas foi mandado embora. Mas aí as razões absolutas a gente nem sabe exatamente quais foram, né? Eu sei que não deu certo. Alguma coisa que houve entre direção e treinador, e o seu Wagner Mancini não perdurou no Grêmio mais que 6 partidas. Volta numa situação extremamente complexa do Grêmio Porto Alegrense, em vias, né, um risco de cair para a famosa Série B, a segunda divisão. Que clube grande, grupo da elite brasileira, não quer saber disso, né, minha gente? Porque nós temos aí 20 clubes hoje que a gente chama de elite, mas nem todos, vamos dizer que 10 são grandes clubes, como o Grêmio, o Inter, São Paulo, Palmeiras, né, Santos, e Flamengo, etc e tal, Atlético Mineiro. Veja, o Cruzeiro de Minas está fora, está na segunda divisão. Então o Grêmio, o Inter, esses clubes não pensam, quando cai é tragédia absoluta, né? Já tem outras equipes aí, como a América de Minas, com todo respeito, e outros clubes lá do Norte e Nordeste, que não têm a tradição, não têm a potencialidade de um Grêmio Internacional ou dos grandes do Rio, São Paulo, Minas Gerais, né? Com folhas de pagamento como o Grêmio aí virando 15, 16 milhões de reais. Então a coisa não pode, né? É um desequilíbrio financeiro na contratação de atletas, e daqui a pouco o Grêmio, com esta folha, com o Douglas Costa custando mais de 1 milhão por mês, perdendo para clubes pequenos que vêm ganhar do Grêmio dentro da arena. É um vexame. Isso não pode continuar. É uma promessa de Denis Vieira Abraão, novo vice-presidente de futebol do Grêmio. É um calejado, né, desportista, com passagens por importantes posições do Grêmio Porto Alegrense. Eu conheço o Denis Abraão. Ele é um cara de chutar o balde, ele é de vigor, ele é rigoroso, entende? Ele é intensivo, é um sujeito pontual. Então, eu tenho certeza que ele vai mexer nos brios do elenco gremista, está compreendendo? Exigindo do elenco, dos atletas, o máximo do seu vigor, da sua capacidade técnica, né? Da sua dedicação ao clube, ao seu contra-cheque. E também esperamos tudo do senhor Wagner Mancini como treinador, para tirar o Grêmio dessa situação trágica que se encontra o Grêmio, lamentavelmente. Silvio Lopes. José Silva, eu acho que mais importante que o treinador, Wagner Mancini, que é um bom treinador, é um treinador que gosta de ganhar o jogo que ele trabalha, a equipe que ele treina, mais importante é exatamente esse outro nome que tu citaste aí, o Denis Abraão. O Denis Abraão, eu conheço ele há muito tempo lá do Grêmio e tal, ele é um campeão no Grêmio. E ele é um camarada que vem exatamente, eu acho que esse é o grande propósito, de fazer essa intermediação no vestiário do Grêmio. O problema do Grêmio se vê que é um problema de vestiário, divisão de vestiário. Por problemas de vaidade, de orgulho, de salários, desníveis salariais, enfim, aquelas questões todas. Um dia desses aqui, o Silva não estava no programa, eu tenho um amigo meu que é do Conselho Deliberativo do Grêmio, um cargo importante, exerce, e ele me disse que o Grêmio tinha 4 grupos que dividiam o vestiário do Grêmio. Ora, 4 grupos, num grupo de 30, máximo 30 pessoas, ou 20, para um grupo de primeira linha, é muita divisão. Então, eu acho que o Denis Abraão é exatamente esse camarada preparado para um momento enfrentar exatamente esse momento no vestiário,
e ser propositivo e dizer aqui, pelo amor de Deus, aqui, o seu Douglas Costa, o senhor está ganhando quase 1,5 milhão por mês, o senhor tem que dar o retorno. E agora que o clube que está lhe pagando isso exige que o senhor tenha esse desempenho. Outros, o Rafinha, então vários jogadores. Eu ouvi agora no final da tarde, assim, que nesse jogo contra o Juventude, o Grêmio tem 4 ou 5 retornos aí. Só não volta o Borja, que é o centroavante, que é importante, seria importante voltar. Mas só não volta o Jeromel, que poderá voltar já no próximo jogo. Então, o Wagner Mancini vai ter atletas mais capacitados e, com certeza, mesclando os jovens que o Grêmio tem, promissores, e alguns já dando resultado, eu acho que o Grêmio tem ainda a possibilidade de se livrar e continuar disputando o Campeonato Brasileiro da primeira divisão no ano de 2022. Até porque lá, né, se tu falasse agora no Cruzeiro, não é só o Cruzeiro que está lá, não. Está o Coritiba, Botafogo e Vasco. Times da primeira divisão. Esses aí são dois grandes, o Vasco e o Cruzeiro de Minas, né? É verdade. São times aí históricos do país, né? Com certeza. Então o Grêmio que não vá para lá, porque parece que agora quem vai para lá da primeira linha fica pelo menos um ano. É verdade. Muito bem. Vamos ver o que diz aqui o Joaci Casagrande Paulo. Eu, prestando atenção no que me falava aqui o jornalista José Silva e o jornalista meu irmão Silvio, eu chego à seguinte conclusão, que eu até me surpreendo que o Denis Abraão tenha demorado tanto a voltar a ser uma figura importante ali dentro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. 2 homens que eu tenho, assim, grande confiança, e acredito neles mesmo realmente, Paulinho Pelaipe e Denis Abraão. São homens cascudos, são homens que querem ver o bem do Grêmio, são gremistas realmente, e tenho certeza que agora com o Mancini também, que na primeira vez não deu certo em função de algum desencontro ali com a diretoria, ele agora vai fazer agora um bom trabalho. E acredito mesmo, piamente, que o Grêmio não vai cair para a segunda divisão. Agora eles vão acertar os ponteiros. A gente vê, por exemplo, agora vai ver o Borja vai voltar a jogar, e também o Jeromel, e o time vai ficar mais compactado, juntamente com gente da base. Acredito que o Grêmio não vai para a segunda divisão. Muito bem. E o José Vilmar Govinaski. Falando de Internacional, então, Silvas? Pode ser. Então, tá bem. O Internacional está, né, motivado, o Internacional está fazendo um papel bonito, por incrível que pareça. Até o Moisés, que eu tinha algumas reservas, está jogando bem. Quer dizer, o elenco está realmente comprometido, está jogando como time mesmo, né? Está jogando como parceiros, está jogando com integração e está obtendo aí resultados bem interessantes para o Internacional. Tanto que está embolado ali com o pessoal que está no G6 para cima. Agora tem 3 jogos aí importantíssimos pela frente, que vai pegar justamente primeiro o Palmeiras, lá em São Paulo, tá? Depois vai pegar o Bragantino e por fim vai pegar o Corinthians. Quer dizer, se o Internacional tiver bons resultados nisso aí, olha, pode subir para G4 com bastante probabilidade, mas tem que jogar. Agora está motivado, está jogando bem. A gurizada está jogando um bolão, esse Patrick está jogando. O outro menino, o Yuri Roberto, está jogando um bolão. Impressionante, os guris tão bem. Mas o Silvio falou uma coisa interessante, você me chama a atenção sobre essa questão de trocar de técnico como se troca de camisa. Tá? O Internacional também faz isso. Também fez, mandou o Odair embora, trouxe Eduardo Cudê, que eu fiquei bastante chateado com a saída do Odair. E agora, mais recentemente, com o final do Brasileirão do ano passado, já tinha acertado lá, tudo bem, já tinha acertado lá com o Espanhol, né? Mas, puxa vida, será que não dava para renegociar aí? Traz o Abelão, que fez um baita de um trabalho no Internacional, fantástico o trabalho do Abelão. E, não, mas tinha prazo de validade e tal. Pô, negocia essas coisas. Não, aí tá, vamos lá, tem o Ramiro, né? Ramiro, enfim, o espanhol, que não deu certo. Mas agora com o Diego Aguirre está com o time na mão, está com o time realmente bem, não só integrado, como bem disciplinado,
como bem entrosado e com uma comunicação muito boa com o técnico. Então isso faz uma grande diferença, não tem dúvida nenhuma. Eu vejo a questão técnica, o técnico de futebol, com a sua parte técnica, com a sua parte de conhecer futebol, saber colocar os jogadores nos lugares certos, de acordo com as suas potencialidades, com as suas habilidades, mas ele tem que ser um motivador, ele tem que ser um agregador. E, além de tudo, ele tem que ser um líder que passe não só a tranquilidade, mas passe aquela situação de ter união, de ter a disciplina, de ter o entrosamento dos atletas. E aí, claro, né, fica tudo mais fácil. Quando não há individualismo em campo e quando o espírito de coletividade se sobrepõe, os resultados vêm, mesmo que o elenco não seja dos melhores. Mas, como diz o ditado, a união faz açúcar e faz a força. Tudo bem. Aí, então, os nossos comentários aí, de maneira bem informal, né? Cada um passando seu sentimento em relação às equipes que torcem ou analisando o futebol, como nós todos aqui na bancada. Vamos adiante, então, dizendo que nós vamos falar aqui de Banrisul, que é um dos nossos patrocinadores, o Grande Banco do Sul, o Banco das Taxas Civilizadas. Banrisul Digital, o aplicativo que tem a sua cara. Verdade. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Veja a mensagem do Grande Banco do Sul. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E vamos falar um pouquinho da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo, né, minha gente? A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa quase centenária, com sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, ali na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Falamos agora do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Olha aqui, o Armazém do Queijo está preparando uma surpresa aos seus clientes, minha gente, aquela turma fidelizada, né, do Armazém do Queijo, comandado pelo João Tumeleiro Neto, que trouxe os sabores da Serra Gaúcha, né, especialmente lá de Bento Gonçalves, para Porto Alegre. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Fica ali, por enquanto, mais um pouquinho, na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Então, aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Domingos e feriados, fechado. O Armazém do Queijo prepara uma super surpresa aos seus... Alguns já estão sabendo, né? Surpresa para os seus clientes, que ele vai mudar, né, minha gente? Mas vai mudar para um espaço exuberante, é fantástico. Eu hoje ainda estive visitando a nova área que será ocupada pelo Armazém do Queijo, minha gente, é monumental. Aqui não tem confete, tem purpurina, é lindo demais, um espaço muito amplo, digno do Armazém do Queijo. E todo aquele trabalho, aquele esforço do João Tumeleiro Neto, empresário, lá de Bento Gonçalves, que trouxe para Porto Alegre esta maravilha chamada Armazém do Queijo, onde tem produtos importados nacionais, como queijos frios, tá? Temos lá camarão, pato, marreco, salmão, cestas para presentes, espumantes, champanhes, vinhos branco, tinto, rosé, importados nacionais, só maravilhas em termos de gastronomia, tudo isso comandado por João Tumeleiro e toda a sua equipe. E agora, o novo Armazém do Queijo, minha gente, prepara maravilhas, além da expectativa da clientela do Armazém do Queijo. Então, se prepara, até aí o início de novembro, final do mês, teremos aí uma nova fachada do Armazém do Queijo, mudando-se então de espaço. Um espaço de acordo com a clientela, que merece exatamente os clientes do Armazém do Queijo Empório Gourmet, que tem a sua origem, o Armazém do Queijo, exatamente lá em Bento Gonçalves, na rua Júlio de Cacídios, 563. Então, a grande expectativa para a nova casa Armazém do Queijos, mais 15, 20 dias, a clientela estará sendo, então, recepcionada com um ambiente maravilhoso, digno exatamente do Armazém do Queijo, comandado por João Tumeleiro Neto. Muito bem. Vamos adiante, Minuto Simers. Olha só a mensagem do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é o maior da América Latina, hein? 70 anos, comandado pelo médico Marcelo Matias, grande figura, grande dirigente.
Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Está aqui um médico, doutor Joacir Casagrande Paulo. Aliás, já lhe cumprimento antecipadamente, porque segunda-feira é o dia do médico, né, meu doutor? Tá? Por isso, respeito ao ato médico. Muito bem. E defesa. Cumprimento dos meus colegas. Perfeito. A condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem. Segunda-feira é dia dos médicos, então estaremos aqui, por exemplo, com o doutor Isaías, né, presidente do CREMES, né? Carlos Isaías Filho. Carlos Isaías Filho, que estará aqui, então, conosco para conversarmos, então, exatamente nesse dia do médico, ele que é presidente do CREMES, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Silvio Lopes. E hoje, José Silva, hoje é dia do professor, eu quero homenagear o professor Govinatsky, e em nome do Govinatsky, homenagear todos os professores aqui do Rio Grande do Sul. Hoje é dia do professor, hoje 15 e o professor também, o nosso Paulo Olímpio. Paulo Olímpio, nosso grande professor. Grande professor Paulo Olímpio. Grande abraço em nome do Govinatsky, do Pugina não é professor também? Mas é professor também. Aqui, o senhor é professor também. Eu não sou. Não, tu dá tuas aulinhas também. Não. Mas eu peço permissão, Silvas, para fazer uma homenagem, a homenagem que o Silvio Lopes fez a mim, na verdade, eu repasso a minha saudosa mãe, que foi professora a vida toda e foi minha professora. Que bonito, todo o curso primário. Eu fui alfabetizado por ela e fui até a quinta série, naquela época se chamava quinta série, e fiz exame de admissão ao ginásio, coisa que não existe mais. Exatamente. Era um vestibular para ingressar no exatamente, era um vestibular e era salgado o negócio. Não era fácil. Então, para ingressar no Julinho, Colégio Júlio de Caxias, o exame de admissão era rigoroso. Eu fui alfabetizado e instruído pela minha mãe para fazer o exame, e fiz o exame, ingressei no Colégio Nossa Senhora Aparecida de Camaquã, das Irmãs. Então, Silvio, muito obrigado pela lembrança, mas essa homenagem que tu faz a mim, na verdade, é para a dona Djanira Silveira Govinatsky. Não fosse a dona Djanira, o Govinatsky não seria Não fosse ela, a verdade. Mas então, um abraço aos professores, né, José Silva, é importante. E professor, houve tempos atrás aí um movimento ideológico, eu não chamo de partido, que quis tirar o nome de professor, que é um nome singelo, que é um nome magnânimo, né? E que tem um simbolismo todo atrás da palavra professor, desse substantivo professor. E quiseram chamar de trabalhador em educação. Quer dizer, um desvirtuamento que tem, claro, um propósito que nós sabemos qual é. Então, professor, esse é o nome que tem que ser consagrado e continuar consagradamente sendo chamado aqueles que são responsáveis pela educação dos nossos filhos, lá no começo da nossa trajetória, nos mostrar o caminho, nos ensinar, enfim, até a educação o professor acaba nos transmitindo. Bom, Silvas, pois não. O governo do Estado, e aliás todos os estados brasileiros, estão em pé de guerra contra o governo federal, porque o governo federal está demonstrando a intenção de estabelecer uma legislação que limite o abocanhamento pelo ICMS na área dos combustíveis e, com isso, reduzir as pressões nos preços que esse combustível, seja gasolina, diesel, querosene e tal, estão sendo comercializados no Brasil. Eu acho que se de um lado o governo, aqui no estado está dizendo que vai perder R$1,5 bilhão de reais, esse dinheiro não vai desaparecer. Esse dinheiro que se não vai ser gasto no combustível, ele será gasto na economia, ele não desaparece. Então ele pode perder desse lado, deixar de ganhar, mas a sociedade ganha por outro. E pelo que eu sei, a sociedade é o fruto, é o objetivo maior do Estado. Então quando o Estado está negando para a sociedade isto, essa situação de ela ser beneficiada com esta redução no custo, no seu custo de consumo, no seu custo de habitação, porque tudo isso tem influência na área dos combustíveis, o Estado está negando aquilo que é o mais sagrado na sociedade, que é a sua possibilidade de ter uma vida melhor, uma vida menos custosa, uma vida menos sacrificada e tal. Então, essa grita dos governadores é uma grita que não se sustenta, porque se nós pegarmos a estrutura de preços da Petrobras, a Petrobras hoje é a que menos ganha, Silvas. A empresa que mais produz, que tem investimentos para extrair o petróleo a 300 metros, né, de fundura no mar, a 30 quilômetros de distância da costa. Sim. Esses investimentos grandiosos da Petrobras, e ela é o que menos ganha nos combustíveis aqui no Brasil. Por quê?
porque temos essa farra do ICMS por parte dos estados. Então, eu acho que faz bem o Congresso Nacional, que vai analisar isso a semana que vem, e estabelecer um teto para isso. Por exemplo, há estados que cobram 34% do valor da gasolina para ICMS. Ora, isso é um despropósito. Então não adianta, e o presidente hoje falou, viu, Zé Silva, que ele está pensando em privatizar a Petrobras. E eu me lembro que Roberto Campos, ministro da Economia lá no governo militar, um grupo de funcionários, que a Petrobras é poderosa pelos funcionários que tem. O corpo de funcionários manda na Petrobras e é o mais beneficiado pela estrutura de preço da Petrobras. Eles foram ao Roberto Campos e foram pedir subsídios para a Petrobras. Ora, a Petrobras já era uma empresa eficiente. Aí o Roberto Campos disse assim, ó, se vocês dizem que a Petrobras é eficiente, não precisam de subsídios. Se ela é ineficiente, ela não merece. Então a questão da Petrobras, o símbolo Petrobras, não significa muita coisa hoje. O que nós temos que ter é uma estrutura de preço da Petrobras que atenda às necessidades da população e da estrutura econômica, que é hoje toda ela montada em cima de rodovias, de caminhões, e isto tem um custo exageradamente elevado na inflação, inclusive na inflação que temos sustentando hoje. Muito bem. Joacir Casagrande Paulo. Eu queria apresentar aqui 3 focos, rapidamente. Quando falou o dia da professora, do professor, eu me lembro da minha professora em Criciúma, meus professores, tudo, aos quais, aqueles que ainda estão vivos, está aqui diretamente da capital de todos os gaúchos, aqui vai o meu carinho, o meu afeto. E quando o jornalista José Silva falou também sobre os médicos e se referiu à minha pessoa, o dia dos médicos vai ser segunda-feira, eu quero dizer o seguinte, eu quero me parabenizar com meus colegas que estiveram agora em linha de frente, tiveram um trabalho sensacional nesse problema da pandemia, lutando para que realmente não houvesse tantas baixas, e infelizmente houve. E em terceiro lugar aqui o irmão Silvio, que falou a respeito da Petrobras, e que o Bolsonaro disse que quer privatizá-la. Eu acho o seguinte, o privatizar não é algo assim, algo que venha trazer malefício para o nosso país. O que ocorre numa privatização? Se você privatiza, aquele dinheiro que entra na privatização, você pode empregar na saúde, na educação, na segurança. Isso é muito importante. E se você privatiza, quer dizer, uma empresa passa a dirigir a Petrobras, o que ocorre? Vai pagar impostos para o país. Quer dizer, entra dinheiro na venda e entra dinheiro nos impostos que vai ser dali para frente. Eu acho que é muito importante. E ademais o seguinte, uma Petrobras sendo estatal, ela oportuniza o quê? Oportuniza que os políticos e próprias pessoas que trabalham lá na Petrobras, através de falcatrua, o que eles fazem? Eles trazem o mal-estar, eles trazem um desserviço para o nosso país. Como o Lula fez, o Lula entregou, né? A Petrobras lá para a Venezuela, se não me engano, Bolívia e tal, ele entregou uma parte do patrimônio brasileiro de graça. Então hoje, isso acontece por quê? Porque se fez uso político. O presidente Bolsonaro, José Silva, ele disse que uma das razões pelas quais ele está pensando isso é porque ele, como o presidente da República e o governo brasileiro é o maior acionista da Petrobras, ele é impedido de dar uma orientação para a Petrobras. Ora, eu se sou acionista majoritário, privado, eu mando na companhia, ela vai determinar seus preços, a sua estrutura de preços, a forma de agir, de se gerenciar através da minha orientação. Se o presidente da República é impedido pelo Supremo Tribunal Federal e pelos partidos políticos que hoje mandam nesse país, é impedido sequer de orientar a Petrobras, o que ele está fazendo lá? Então, solta a Petrobras. Quer dizer, tira esse pepino das costas dele, porque pode ver os governadores, quando se referem à alta dos preços dos combustíveis, e isso como reflexo da inflação, acusam o governo federal, mas o governo federal não tem nada que fazer, ele é impedido de fazer isso, é impedido de agir. José Vilmar Govinassi. Quando se fala em privatização, a gente tem que ter um pouco de cuidado para saber o que a gente realmente está almejando com a privatização. A questão da Petrobras é uma situação que tem que se pensar sim.
se vale a pena manter como estrutura estatal ou vale a pena abrir para o mercado. Agora, o que não se pode ter é uma privatização que vá manter um monopólio. Aí não adianta absolutamente nada. Tu tira de uma mão, que é um monopólio hoje, e passa para outra mão, que forme um monopólio ou um oligopólio. Que aí realmente não tem sentido nenhum. Eu lembro da época da privatização da CLT. E havia um risco, e isso aí era muito claro. Na época, inclusive, havia uma briga ideológica ali entre dois candidatos a governadora, uma reeleição, outra eleição, né? E ganhou o candidato que brigava contra os pedágios e brigava contra a privatização da CLT. A privatização da CLT foi uma coisa magnífica que foi feita, mas não porque ficou a CLT na mão de um grupo, porque ela foi simplesmente abriu a concorrência. E por abrir a concorrência, automaticamente a concorrência traz benefícios. Porque um quer competir, apresentar um produto melhor com um preço menor e quem ganha somos nós. Então isso tem que ter muito cuidado. O presidente Bolsonaro acho que está tendo esse cuidado. Ele faz a incitação à privatização, mas ao mesmo tempo ele recua. Ele diz que pode intervir, mas não deve por causa da responsabilidade que ele atrai para si, o crime de responsabilidade. Então ele está sabendo esse jogo aí. E outra, ele tem lá um ministro que é uma sumidade, que é o Paulo Guedes, que sabe isso aí, o beabá de A a Z. Né? Então tem que ter cuidado. Mas eu insisto em dizer o seguinte, privatização, né, é uma situação que nós temos que trabalhar nisso. O Estado tem que parar com esse negócio de ser empresário e cabide de emprego, mas tem que cuidar contra os monopólios e oligopólios. Perfeito, correto. Comentários abalizados aqui de todos, hein? Aqui, minha gente, o grande negócio hoje é alugar carro. É um negócio fantástico. É uma economia extraordinária. Não tem explicação. Olha só, porque você tendo um carro, você tem a multa, né? Se cometer qualquer ilícito no trânsito, você tem o desgaste, o combustível, né? O IPVA, o capital empatado, né? No veículo, né? Está ali. Então, a manutenção do carro, né? Bota na garagem, enfim, vai estacionamentos, né? Quando está se deslocando com o carro, essa coisa toda, pneus, enfim, pedágios, olha aqui. Bom, pedágio se paga mesmo com o carro alugado, evidentemente. Mas olha aqui, ó, a City Car Esponqueado. City Car Esponqueado, esse é o carro para se alugar. Olha só, locar um carro nunca foi tão fácil. Conheça a City Car, a maior locadora de veículos gaúcha, contando com frota própria de mais de 4.500 veículos. Olha aí, minha gente. E é um modelo, é um padrão de locadora de veículos. Hoje, ter um carro próprio na sua empresa já não é mais um bom negócio. Não é bom negócio. A City Car tem centenas de clientes corporativos no Brasil inteiro que chegam a poupar 30% ao mês com locação de frota. Olha só, 30%, Govinassi, de uma frota é uma economia significativa. Enorme. É terço enorme. Praticamente. Exatamente. Para o dia a dia, a City Car tem vários pontos para você alocar seu carro, seja para um dia, uma semana ou até mesmo para trabalhar. Conheça a City Car, a locadora que descomplicou a locação de veículos. Então, locar na City Car, alugar um veículo na City Car é tranquilo, porque ela descomplicou completamente, né, o aluguel de veículos. O Joaci, quando viaja, sempre aluga carro, né, Joaci? Olha, eu quando viajo, eu sempre alugo o carro. E eu queria dizer para vocês aqui o seguinte, que eu não vi em país nenhum, por exemplo, pode-se dizer até uma aberração como aqui no Brasil. Eu nem saberia dizer, realmente assim, com convicção, se é só aqui no Rio Grande do Sul ou é no Brasil inteiro que existe esse tipo de medida. Porque o que ocorre, não sei se Santa Catarina também for lá, mas jamais perguntei sobre isso. Mas que eu vejo aqui que o modo que é empregado aqui no Rio Grande do Sul é no sentido de caçar níquel, pode-se dizer, através de, por exemplo, de multas e isso tudo. Isso eu acho uma aberração muito grande. Eu acho que deveria ter que o governo ou o município, por exemplo, o Leite, ou se não o Sebastião, que aquele que realmente ele está sobre a sua jurisdição,
esse problema, que eles tomassem uma medida mais certa, uma medida mais eficaz, porque eu acho que isso aqui, que aí seria um achismo. Eu tenho certeza absoluta que isso está trazendo um grande desserviço aqui para o Rio Grande do Sul. Não, tudo bem, isso aí é um tema que nós vamos falar, que eu acho que tu atravessou um pouquinho, nós estamos falando da locação de veículos, está falando de legislação de trânsito, etc. Sim, não. Esse é o segundo tema. O que tu me diz, Silvio, da locação de veículos? José Silva, hoje tem uma pesquisa aí que foi feita, se não me engano, pelo IBGE, que as pessoas dos grandes centros estão hoje preterindo a propriedade do veículo, mas e preferindo ao mesmo tempo a utilização do veículo como um bem de ser utilizado e não ser proprietário. Quer dizer, as pessoas hoje veem que a manutenção de um carro no seu nome, sendo proprietário, é muito mais custosa do que hoje, por exemplo, se fazer o aluguel. Porque aluguel, você tem toda a estrutura da locadora, o carro está seguro, as revisões e tal, tudo é por conta da locadora. Tudo, com manutenção, tu está pegando tudo. um carro... Então, é uma grande vantagem. A locadora, por exemplo, a City Car não trabalha com carro com quilometragem alta. Exatamente. Então tu está com alto nível. Lógico, novo, carro novo. E saudemos, então, né, que aqui tenhamos agora a City Car aí em Porto Alegre, porque realmente eu, por exemplo, eu não tenho carro. E uso o carro locado e tal, quando vou me deslocar. E hoje tem muita coisa, o Uber, por exemplo, substituiu muitas questões que fez as pessoas repensar isso. Tinha família lá onde eu moro que tinha 4 carros, 5 veículos. Hoje tem um, né? Porque estão assistidos, de certa maneira, locando o carro. Lógico. Tem problema de estacionamento no prédio, estacionamento nas ruas. Exatamente. Eu fui a Torres, por exemplo, em fim de semana, esse feriado, fiquei impressionado, fazia 20 anos que eu não ia a Torres. Torres é uma grande metrópole hoje. Bah. Então, para te deslocar em Torres, não tem estacionamento. É muito difícil, não tem estacionamento. Não tem estacionamento. É um problema no centro sério. da cidade não tem estacionamento. Esquece, não tem estacionamento. Imagina nesse feriado, imagina na alta temporada. Então, hoje, locar um carro, usar o carro locado é muito mais fácil e econômico. Perfeito. Isso aí, Govinassi? É isso aí. As empresas estão fazendo isso já. Perfeito. Eu só vejo falar bem da Spolkear do Jardim. Realmente, eu acho que aquelas empresas que fizerem, se utilizarem da Spolkear do Jardim, por exemplo, não vão economizar 30%, eu acredito que 50%. Eu acho o seguinte, não vão economizar apenas 30%, eu acredito que até 50%, que como falou o Silvio, quem tinha 4 carros tem um, o outro não tem mais nenhum, porque tem a Uber, tem isso, tem 99, muito mais fácil tem locar, esse muito mais fácil locar. O carro está livre. Precisa o carro locou, não precisa, não loca, né? E tem pessoas que locam o mês inteiro, uma semana, 20 dias, 10 dias. Também é vantajoso. E tem carro diferenciado, eu quero um carro de luxo, eu quero um carro médio, eu quero um carro mais econômico. De acordo, eu vou fazer uma viagem, vou a Santa Catarina, vou com bagagem, então pega um carro maior. Vou fazer só dentro do perímetro urbano, pega um carro menor, tá entendendo? Então tem toda essa vantagem aí, né? Maravilha. Sai muito barato mesmo. Não tem o capital imobilizado. Esse capital pode estar rendendo no banco, né? Em outro investimento, que não o do carro. Muito bem, Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ele é sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Ele é 100% natural. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Por isso que se diz que é a bebida de todas as estações e que se diz que sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Vai fazer agora em janeiro, estaremos comemorando 29 anos de programatividade e 29 anos de Suco Petri sendo degustado aqui pelos todos que participam, nossos comentaristas fixos e nossos convidados, degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações, uva laranja 100% natural. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Olha aqui, ó. Lá em São Paulo ganha cada vez mais mercado a Auxiliadora Predial, né? E o paulista é exigente, tem que ser craque para chegar lá uma empresa e conquistar espaço, mercado. Mas a Auxiliadora Predial, com o seu currículo, seu histórico de 90 anos, que comemora agora, 90 anos, a Auxiliadora Predial, está de vento em popa lá em São Paulo.
né? O paulista está encantado com os critérios, a filosofia, né, de gestão da auxiliadora predial. Lá em São Paulo, o seu telefone é o 11 23 48 4000, e aqui em Porto Alegre, sua sede, sua matriz, é o 51 32 16 6100, o site auxiliadorpredial.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. É administração de condomínios, compra e venda de imóveis e também carteira de aluguéis, segurança absoluta para o seu patrimônio, Auxiliadora Predial. Muito bem, vamos adiante ainda, falando do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco, há 51 anos no coração de todos nós gaúchos, né? O Barranco, comandado pelo empresário Elson Furini, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil, né? E ali você, subindo ou descendo a Protásio, encontra então o Complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre, bombando sempre a entrega, né? A teleentrega. Então, lá no Barranco, você pode discar para o 51 3331 6172 e no Barranquinho, ali com o Léo Piscínio, 51 30 28 23 10. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos ali com o propósito único de que você passe momentos inesquecíveis do Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E o Grupo Zafari está aí também, né? Com aquela campanha maravilhosa, está chegando no auge dessa campanha, né? Que diz que a vida acontece quando a gente se encontra. É verdade. Quando todos nós estivermos confraternizando aí no Natal, Ano Novo, nas férias de janeiro, fevereiro, né? Podendo se aproximar, enfim, as famílias, né, no ambiente social, no ambiente corporativo. Então vai ser maravilhoso se você fizer a sua parte com responsabilidade, sem aglomerações, né, muito álcool em gel, lavando as mãos o dia inteiro, várias vezes, e também a utilização da máscara, né, indispensável. A vida acontece quando a gente se encontra, mensagem do Grupo Zafari, 86 anos. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, agora tem aí o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que é extraordinário. No nosso aqui, eu digo diariamente, é referência nacional, por toda a sua estrutura, gestão, né? Estrutura física também, e pelas suas realizações, né? Em benefício de uma grande camada da nossa sociedade. Por isso que eu digo que investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Olha aí a mensagem. Ok, vamos adiante. Silvio Lopes. Zé Silva, fazendo uma observação a respeito ao que não o Bolsonaro, o Govinazzi falou, também envolvendo o Bolsonaro, que é a questão da Petrobras. Alguns telespectadores reafirmaram aquilo que tu disseste, que na verdade tem fundamento, ou seja, não adianta privatizar a Petrobras por privatizar. O importante é fazer com que haja concorrência na exploração e no refinamento do petróleo. Quando houver isso, quando acontece nos Estados Unidos, como acontece na Europa, de um modo geral, em todos os países, aí sim nós vamos ter concorrência. E tendo a concorrência, aí sim terá valido a pena e valerá a pena também privatizar a Petrobras. Porque aí a Petrobras vai deixar de ter toda aquela estrutura custosa, problemática, exigente, ineficiente e se tornará também uma empresa ágil. Se não se tornar uma empresa ágil, ela vai perder a concorrência, vai perder mercado. Então, essa concorrência vai fazer bem. Então, tem que abrir para as empresas privadas que quiserem explorar e refinar o petróleo. Mas eu gostaria de fazer uma observação também, José Silva, sim, rapidamente sobre o que aconteceu em Brasília nesta madrugada, que foi a invasão e a destruição de uma entidade ligada ao agronegócio por terroristas, que talvez, né, na visão do Supremo Tribunal Federal,
provocaram um ato em defesa da democracia. Foi ato terrorista que eu quero saber como é que o Supremo Tribunal Federal vai reagir. É inadmissível que grupos terroristas continuem tendo espaço e fazendo o que querem neste país. Ao mesmo tempo em que isso acontece, lembram-se do dia 12 de setembro, quando houve aquela manifestação gigantesca no Brasil, foi 12, né? 12. Que milhões de pessoas, A manifestação grande foi dia 7. Dia 7 do Brasil. Dia 12 foi um fracasso. A do 12 não aconteceu. Via. A do dia 7, que mobilizou milhões de pessoas em todo o Brasil, de maneira espontânea em favor do Brasil, que foi taxada de atos antidemocráticos. Em que país nós vivemos, né? Que coisas tão patéticas, tão surrealistas acontecem nesse país, que atos como esses de hoje, que aconteceu lá, são deixados de lado. Parece que não aconteceram. E atos daqueles, né, que a família brasileira foi às ruas, rememorando lá atos bem atrás, quando a tradição família e propriedade nos alijou, né, o país de sustentar já naquela época a introdução do comunismo aqui, graças a Deus. Então, esses atos são atos chamados de antidemocráticos. Que país é este? Para mim, ato antidemocrático é o que está cometendo nesse momento no Brasil, por exemplo, o Davi Alcolumbre. Quando o presidente da República apresenta um nome para ser sabatinado, entendeu? Como o André Mendonça, e talvez por problemas de ordem ideológica, não sei por que cargas d'água, ele não está permitido que se sabatine esse homem. Agora, eu fiquei feliz porque eu escutei no rádio que a Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, ela está exigindo que se marque realmente um dia para sabatinar o André Mendonça. Você vê que ponto chega a política dentro do Brasil e os desmandos. Quer dizer, então tem que realmente aparecer uma linha mais forte e fazer cumprir aquilo que está preconizado na Constituição. É isso que eu penso, porque realmente, como disse o Silvio, já apresentaram esse problema de madrugada. Então, o que ocorre? Que realmente não está sendo levado a sério a nossa política brasileira, inclusive com esse problema de Renan Calheiros e o Omar Aziz, e tudo isso aí são pessoas desqualificadas que tomando atitude, procurando o quê? Procurando encontrar algo para penalizar o Bolsonaro. Mas eles não vão achar. Realmente eu tenho certeza que eles não vão achar que o Bolsonaro até agora se mostrou incorruptível e não vai aparecer nenhuma corrupção dele. Perfeito. E aí, Govinassi? Pois é, é preocupante essa invasão que houve, essa depredação, a pichação que houve neste prédio que abriga lá a Porsoja e a Abramilho. É um ato extremamente terrorismo mesmo e extremamente perigoso, porque eles começam a testar, eles começam a fazer testes. Extremistas de esquerda. Extremista de esquerda, extremista de ultra-esquerda, extremista de toda a pior espécie que se pode imaginar. Chinelagem mesmo. E eles mantêm esses movimentos sob forma de movimento, eles nunca quiseram fazer desses movimentos uma associação, um instituto ou qualquer outra agremiação com personalidade jurídica própria. Por que eles não fazem isso? Porque não fazendo isso, não existem responsabilização para essas entidades. É um movimento de trabalhadores sem teto, é movimento sem terra, é movimento não sei do que, tudo é movimento. Por quê? Porque tem líderes, mas não tem responsáveis. E líderes se diluem na multidão. Né? Então eles incitam o pessoal que é conduzido, induzido e logrado por eles, né? Enganado por eles, vai lá, fazem achando que estão fazendo uma grande coisa, né? Sem saber o que estão fazendo. E muitos deles, obviamente, são mercenários, são pagos. Não é só gente inocente que entra nesse barco. São profissionais. Profissionais que vão ali de frente e os outros vêm atrás. Porque numa massa, né, a própria sociologia diz que a massa acaba a ser acéfala, ela fica sem cérebro para raciocinar. Bom, então,
o que nós temos hoje? Nós temos um Brasil que justamente foi mantido na pandemia pelo agronegócio, e isto está dando certo, mas isso, por estar dando certo, não é conveniente para a ideologia esquerdista. Por isso que eles estão atacando. E aí vem com o discurso que a economia tem que ser movida à base do agronegócio familiar. Ora, vamos lá, o agronegócio familiar, eu sou filho de pequenos, eu sei o que é isso, filho de pequenos agricultores. Agronegócio familiar pode até trazer a subsistência, mas jamais vai trazer divisas, jamais vai trazer para o país o enriquecimento para que possa, numa situação de emergência, como foi no caso da pandemia, José Silva, poder ajudar a população de forma massiva, não é? Ajudar os municípios, ajudar os estados, que inclusive ajudou tanto, que muitos roubaram, não é? E muitos inclusive estão respondendo processo e outros foram presos. Mas isso só acontece quando tu tem uma economia alavancada por uma indústria, seja ela agricultura, pecuária, indústria de transformação, mas tem que ser indústria, tem que ser organizada. O mundo todo é assim. Agora, no Brasil, não. Por quê? Porque essa ideologia esquerdista, ela quer justamente a ruína. Como foi o caso, Silvio Lopes, da própria Venezuela, que as refinarias lá eram de propriedades particulares, por isso havia concorrência. E eu estive na Venezuela no ano 2000 e era assim, era mais barato que água a gasolina. Aí o que fez o governo? Monopolizou pela estatização. Acontece que hoje tá aquela miséria toda. Até porque essa economia familiar, ela não pode, ela somente sustentar a alimentação de 220 milhões de brasileiros. De forma alguma. Quer dizer, hoje o agronegócio, ele não só tem atrás dele a pesquisa, a tecnologia capaz de multiplicar a produção, e isso garante a alimentação das pessoas, não só brasileiras, mas como nós precisamos de divisas também, garante a alimentação de pessoas fora do Brasil. Nós temos divisas para comprar outras coisas também, importar. Então é importante, não? Essa questão da economia familiar. Existe no Brasil uma estrutura extremamente elevada e grande, complexa e muito produtiva da agricultura familiar. Ela é fundamental, mas ela sozinha não pode responder a isso. Portanto, o agronegócio é fundamental, não só no processo econômico, não só na questão de obter divisas, mas sobretudo de garantir a alimentação da população. Esse pessoal, esses destruidores, esses terroristas, será que eles não comem feijão? Não comem arroz? Não comem cebola? Não tomatezinho? De onde é que sai isso? Hein? É só perguntar para eles, de onde é que sai isso? Eles comem dali, se alimentam dali. E estão destruindo, estão, digamos assim, estão virando coxo, né, daquilo que eles se alimentam. Mas dessa gente vai esperar o quê? Não se pode esperar nada. É verdade. Fala, Joacir. Não, como diz o Silvio, do que vai se esperar dessa gente? Não vai se esperar nada. Eu estava vendo também o que o Lula diz. O Lula, ele, depois que inocentaram ele, entre aspas, né? Ele agora diz o seguinte, que está atacando até o Paulo Guedes e dizendo o seguinte, que não pode ter o teto de gasto, tem que gastar à vontade para trazer alimento para o povo. Mas não é o seguinte, é uma inverdade o que ele está dizendo. Porque o que ocorre é o seguinte, tem que haver compartimentação e fazer as coisas dentro daquilo que realmente pode ser atingível, não assim procurar ultrapassar tetos de gastos e o que ele diz também, que em verdade, se nós fizermos isso, nós vamos resolver nosso problema. Ele teve 8 anos como presidente e depois mais 5 da Dilma e não resolveram problema nenhum e agora quer aparecer como o homem salvador da pátria. Eu acho isso uma aberração, um homem desse, o ex-presidiário, um homem que 2 vezes penalizado, se deixasse, inclusive esses outros processos, ele teria mais uma série de processos, e então ele pega e começa a querer voltar a ser presidente para ocorrer o quê? Ocorrer o que ocorre com Cuba,
o que ocorre com a Venezuela, Angola, tudo aí. Ele disse o seguinte, que ele quer deixar mais forte o Banco do Brasil e não privatizar o BNDES. Por que ele quer que o BNDES se torne forte? Para ele poder empregar, para poder emprestar dinheiro para pessoas, para países que não têm condições depois de ressarcir aquilo que nós precisamos. Ele vem de empregar, por exemplo, na educação, na saúde, na segurança do nosso país, vai emprestar para os outros para fazer o quê? Para fazer nome, para ele fazer dessa América do Sul, fazer o quê? Da América Latina, fazer o quê? Fazer um reduto de comunista e ele ser a figura principal, mas não vai conseguir. Isso que eu penso, eu não sou dono da verdade, mas pensando, eu chego a essas conclusões. Eu só quero rapidamente, José Silva, dar um dado aqui em defesa do agronegócio. A Expo Inter de 2020, tá? A Expo Inter de 2021, perdão, tá? Ela movimentou 1,6 bilhões em 9 dias. 1,6 bilhões em 9 dias. Claro, não foi, a penúltima edição foi 2,7 bilhões, ok? Mas não tinha pandemia. Mas 1,6 bilhões, fruto do agronegócio. Agora, vai fazer uma Expo Inter com agroindústria familiar, não vai ter a mínima chance. Primeiro porque não tem nem o que expor, tá? Porque o consumo automaticamente é interno, é da família. Então, assim, gente, vamos parar com essa bobagem de ideologia de pensar que as coisas são resolvidas desta forma como o PT, como a esquerda quer que se resolva. Resolver, resolve. Vira Cuba, vira Venezuela, vira qualquer coisa. Menos um país pujante como o Brasil está sendo. Não, isso que tu diz, agora me lembra uma coisa, que em realidade, quando é essas microempresas, é o que ocorre, a gente chega fala com o colono e diz, não, eu aqui planto um pouco, isso é para o gasto. Planta para comer. É que ele diz, eu planto para o gasto. Então, a grande empresa tem mais força, né, para exportar para o exterior, tudo. Mesmo a China, que a gente não gosta, que é comunista, mas eles nos compram e têm dividendo para o nosso país e outros países, a Europa e tudo. Então, como tu diz, eu acho que essas microempresas, principalmente da agropecuária, isso aí está totalmente fora da realidade. Vamos adiante, então, falando do grupo CCG Saúde, né? Olha aqui, minha gente, para curtir a vida em qualquer idade é importante ter com quem contar, senão não funciona, né? Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o POP Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Com ele, você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de ultíssima geração, ou seja, equipamentos de ponta, os mais modernos do mundo. Com ele você tem acesso, né, a essas 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza, com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de ponta. Última geração. Além disso, você conta com o serviço de teleorientação CCG 24 horas para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina com consultas online, sem sair de casa e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o POP Humaniza. É extraordinário. Então você tem que saber mais, tem dúvidas ou quer saber exatamente para você utilizar esse plano maravilhoso? Então saiba mais sobre o POP Humaniza em ccgsaude.com.br, tá? Te liga que é maravilha. Vamos falar aqui do Grupo Esponqueado. Esse é um grupo estruturado, extraordinário. Organização extraordinária, singular. Imagine um grupo originalmente gaúcho, como é o Grupo Esponqueado, com quase um século de história. Além desta tradição e segurança, o mesmo grupo conta com mais de 500 colaboradores e atua em 3 segmentos distintos, e em cada um é referência nacional. Apresentamos, por exemplo, aqui o Grupo Esponqueado. Olha só, são 8 revendas Chevrolet, todas com classificação A, que traduz os níveis máximos de satisfação, atendimento e saúde financeira. Também a Esponqueado Consórcios, uma das mais tradicionais do mercado, completando 49 anos de atuação, ajudando pessoas e empresas a conquistarem milhares de bens. Opera também a Citicar, uma das maiores locadoras de veículos do sul do Brasil, contando com uma frota própria de mais de 4.500 veículos. Isso tudo aí é o Grupo Esponqueado. São revendas
né, tradicionais, que encantam os seus clientes. Essa é a filosofia do Grupo Esponquiado, né? É uma empresa dessa dimensão, quase um século, que, né, passa além absolutamente da expectativa de seus clientes, né? Encanta a todos. Por isso que ela é uma empresa que cresce vertiginosamente, cada vez mais, o Grupo Esponquiado. Muito bem. Vamos adiante agora aqui, falando, sabe de quem, minha gente? Nós vamos falar aqui do Chihuahua, não, Barranco já foi, tá certo. Não, vamos falar do Chihuahua, né? Chihuahua, que é o Mar na Mesa. Comandado por quem? João Careca. Esse é o top chefe de cozinha do segmento de frutos do mar. Está aí a fachada do novo, né, Chihuahua, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras. Então está aí. É o cardápio mais extenso de frutos do mar do Rio Grande do Sul, um dos maiores talvez do Brasil, em frutos do mar, é o do Chihuahua, comandado pelo João Careca. João Careca, que é uma figura que tem aí quase 4 décadas, 3 décadas, né, de atuação como grande gourmet dessa maravilha que é exatamente frutos do mar. E aí o Chihuahua, a gente diz que é o mar na mesa, tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. A Avenida Teixeira Mendes, 1216, você desce a Nilo, quando chegar ali no Homem Company, na loja Homem Company, no Laboratório Weiman, né, ali é a Teixeira Mendes. Aí você entra à direita, na segunda quadra direita, você jogou no Chihuahua, exatamente 1216. Está ali o Chihuahua maravilhoso, climatizado, ambientes modernos, aconchegantes, reservas e teleentrega. Reservas e teleentrega pelo telefone 31056767, 31056767. Fala com a Cíntia para reservas e teleentrega. O site é chihuahua.com.br. É um mar na mesa, é a tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Então tá aí, ó. Olha as delícias do Chihuahua, né? Uma casquinha de siri, minha gente, é brincadeira, né? O bacalhau, as natas, olha essa salada mediterrânea, né? O cubos de Congo, isso é delicioso demais, bolinhos de bacalhau. Olha aqui, ó, salada gourmet, tem a salada de maionese com camarões também. Olha, minha gente, é um cardápio que ele atende a qualquer expectativa de todos aqueles que querem saborear, né, saborear pratos de frutos do mar. Aí é tudo com o João Careca no Chihuahua. Então, mais uma vez, 31056767, com a Cíntia, reservas e teleentrega. Bom, uma das deficiências do governo Sebastião Melo, sabe o quê? Eu nem gosto de falar nisso aqui, porque eu tenho. É a IPTC, segundo os dados aqui de telespectadores, né? Diríamos aí que está aqui, ó, como eu disse aqui um telespectador, ponto negativo na extraordinária gestão de Sebastião Melo é a EPTC. E ele diz o seguinte aqui, um dos telespectadores, os motoristas da capital são coniventes com a má gestão da EPTC. Ou seja, não reclamam, não fazem, né, não assumem posições para conferirem aquilo que eles têm a expectativa, de um trânsito melhor, que flua melhor, com sinaleiras, né, que tenham tempos, né, condizentes com o espaço que estão transitando, né, com artérias com espaço, porque as artérias aí tem que parar com fazer ciclovias, eu acho, tem que parar com o tal do fradinho também, porque o fradinho, em país nenhum tu encontra fradinho. Eu não sei se a legislação do trânsito permite o fradinho, porque o fradinho o que é? O fradinho é um pequeno poste no leito da rua. Quer dizer, isso aí não existe. Eu quero ver onde é que a legislação diz que tu pode ter um fradinho, ou seja, um poste no leito da rua. Se alguém bate ali, um motociclista, um ciclista, enfim, um automóvel, claro que é uma encrenca. O poder público, a gente sabe que a gestão no campo jurídico é muito lenta, né? Mas a pessoa que se machucar, for a óbito, enfim, ou tiver o prejuízo, né, de patrimônio, ela pode acionar o judiciário para buscar essa Pode situação. sim, até porque a responsabilidade do poder público frente a qualquer situação que coloque o motorista ou até o pedestre numa situação de risco ou numa situação lesiva, né, de prejuízo, seja material, enfim, responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva significa que não precisa provar nada, né? Houve o ato, houve o fato, teve o prejuízo, automaticamente não tem que provar se não estava bêbado, se o problema era outro, se não sei o quê, se perdeu o controle. Não,
houve o fato, a responsabilidade do poder público é objetiva, tem que pagar a conta. Isso é verdade. E esses obstáculos, Silvio, de fato, a legislação também proíbe obstáculos no trânsito. Né? Então, no leito da rua? No leito da rua. Então, de fato, eu faço aqui o meu apelo, né, ao presidente e dirigentes da IPTC para que revise isso aí, que eu próprio sou um crítico em relação a isso. Exatamente. Outro problema que o pessoal reclama muito aqui são a respeito dos taxões. Estão reclamando, por exemplo, estourei uma roda e um pneu num taxão. Por quê? Porque ele pode provocar até acidentes, desgovernar um carro ou acidentes com vítimas, enfim, porque o taxão te obriga a entrar num brete, mas tu por uma razão tem que desviar de uma bicicleta, de uma moto, de um animal, de uma pessoa, tu liquida com a suspensão e o pneu e roda do carro, ou pneus e rodas do carro. Dependendo da dimensão do taxão, eles são demais, eles são muito altos. Eles se enquadram no obstáculo. Exatamente, se enquadram no obstáculo, é quase um meio fio dentro da via. Está entendendo? Então é grande demais, Quer dizer, tem que sinalizar qual é o trecho que tu deve andar, qual é a pista que deve andar. Agora não pode cometer o ilícito, o próprio poder que legisla o trânsito da cidade, te botar num brete que tu pode cometer uma colisão, tá compreendendo? O trânsito, a sinalização de trânsito, ela tem que trazer a possibilidade da condução segura, não deixar com que o motorista fique em dúvida do que fazer, ela tem que ajudar o motorista a tomar a decisão, mas não pode ser um empecilho ou até um obstáculo. O caso, por exemplo, José Silva, são as lombadas. As lombadas, elas foram praticamente proibidas, as lombadas, porque é um obstáculo, e um obstáculo, inclusive, que por falta de algum tipo de atenção ou qualquer situação que o motorista passe numa lombada com velocidade mais elevada, ela vai sofrer um dano. Pode dar um problema material, mas pode dar um problema de dano pessoal. Então, o traffic calming, que é tão tratado isso no mundo todo, chamado traffic calming, que é a calma no tráfego, o tráfego seguro, ele prevê esses tipos de chamados dispositivos, mas uma lombada no tráfego calmo, por exemplo, não é uma lombada daquele tipo que nós conhecemos, né? É uma lombada mais baixa, mais larga e que possibilita, inclusive, que se for o caso do descuido, não cria nenhum dano, nem material, nem pessoal. Verdade. Fala, José. Silva, eu queria dizer o seguinte, o próprio Gilmar já falou, quer dizer, que o problema daquelas lombadas já foi solucionado. Agora, esse problema de Fradinho e Taxão traz uma série de inconvenientes. E eu tenho certeza absoluta que o prefeito Sebastião Melo, que é um homem muito zeloso, e ninguém até hoje administrou melhor Porto Alegre no setor, por exemplo, que compete ao prefeito, do que Sebastião Melo. E eu vivo falando aqui que Sebastião Melo vai ser o futuro governador, eu não sei quando, mas em função do amor e do carinho e do desvelo que ele tem por essa cidade. Você preste atenção, por exemplo, esses embarcadeiros, tudo isso aí, essas medidas que ele tem tomado, ele teve agora junto com o governador Leite, tiveram na Europa, enquanto o governador foi na França, ele esteve na Espanha, procurando trazer o melhor para Porto Alegre, a zona, por exemplo, a zona histórica de Porto Alegre, todo o centro histórico. E eu tenho certeza que o Sebastião vai tomar uma medida e ele vai atacar esse problema e dentro de um curto espaço de tempo nós vamos ter essa EPCT em melhores condições. Eu tenho certeza absoluta, porque ele já sabia que a situação está nesse problema atual. Ele vai tomar uma medida. Eu peço aqui para o Sebastião, porque eu tenho certeza que ele vai querer o melhor para Porto Alegre. O trânsito da cidade, né? Ninguém está condenando ninguém, só que a IPTC custa muito caro para o município. Claro. Custa muito caro. A IPTC ela não é autossustentável. Eu não sei, Govinassi. Ela custa para o município. A IPTC, na verdade, ela não tem renda própria. A IPTC tem a situação das multas, que é um valor que não sustenta absolutamente, não sei qual é o percentual, mas é muito pouco, porque a IPTC tem gastos muito grandes. A sinalização da cidade, a sinalização vertical, a sinalização horizontal, o mobiliário urbano em relação às paradas de ônibus, a própria
a própria situação de todo o pessoal que trabalha, porque a gente olha para a IPTC só vê o agente que está na rua. Mas tem o pessoal de manutenção, tem o pessoal da área técnica. Mil pessoas trabalham mil funcionários? Agentes são 500, né? Eu não sei como é que está agora, mas é aproximadamente Mas eu sei que o município investe lá dentro, porque senão não se sustenta, claro. Na verdade, assim... Ó, quando dissemos, a gente diz o município, somos nós. Sim, somos nós, mas isso em qualquer município do Brasil, mais de 5 mil municípios do Brasil e no mundo todo. Tem que ter área de trânsito e na medida que entrou o Código Brasileiro de Trânsito, o que aconteceu? Houve a municipalização do trânsito e os municípios são obrigados a manter o trânsito. Então, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, os órgãos de trânsito, eles têm a obrigação de manter o trânsito eficaz, eficiente, né? E isso tem custo, assim como tem custo a saúde, assim como tem custo a educação, né? Porque não tem receita, a IPTC não tem receita. Dizer que multa é receita não é a verdade, porque a multa, em primeiro lugar, ela tem um custo alto, inclusive, para ser processada, né? Segundo lugar, tem os recursos. Terceiro lugar, tem as decadências, tem uma série de coisas. Então, o IPTC é importante, muito importante, né? E faz um trabalho que eu reputo muito bom. Agora, tem essas pequenas situações que têm que ser ajustadas. E isso faz parte também da própria gestão. O pessoal tem que sair para a rua, né? E ver o que está acontecendo na cidade, né? Nas artérias, nas vias. Não adianta ficar enclausurado dentro da IPTC, está compreendendo, sentado no seu gabinete. Tem que ver os engenheiros, os agentes, não sei, trazendo informações da comunidade, artérias para lá, artérias para cá, tem que ser modificada, não tem que ser modificada. Não pode ser tudo eternamente igual, está compreendendo? Um trânsito que cresce como o nosso, Silvio Lopes, eu quero a tua participação e a tua manifestação. Perfeito. José Silva, na verdade eu quero te agradecer, porque aqui a gente sempre é bem informado, a gente é esclarecido sobre o assunto. Eu não sabia que aquele mini poste era chamado de fradinho. Obrigado. Fradinho. Eu já atropelei vários fradinhos, porque às vezes na escuridão as ruas não estão muito bem sinalizadas, mas de qualquer maneira, fradinho era a única pessoa que eu conhecia como fradinho era o Martinho Lutero. O Max Weber, no seu livro sobre protestantismo, Martinho Lutero é o pai da Reforma Protestante, e Max Weber chamava ele de fradinho, que ele era frade. Então, obrigado por essa informação. Agora eu sei que está cheio de fradinho na cidade. Bota fradinho nisso, fradinhos e tachões. E concordo com as críticas que são feitas, e sempre a crítica aqui é feita no sentido de alertar o município, o gestor público, né, para aquelas coisas que nós, todo dia, estamos percebendo que podem ser melhoradas. Eu tenho a certeza, parafraseando aqui o Joaci, o prefeito Melo tem essa sensibilidade, ele percorre muito a cidade e ele ouve. Eu vejo várias vezes o prefeito dando entrevista em emissora de rádio e ele manda na hora fazer as coisas. Então, eu tenho certeza que o prefeito Melo está sendo informado ou está vendo o programa, ele certamente vai tomar providências. E a IPTC, que já mudou muito, né, José Silva? Ela já foi muito pior e hoje ela é uma empresa que está fazendo um bom trabalho, mas precisa corrigir certas ações. E nós temos um grande secretário também de mobilidade urbana, que é o Luiz Fernando Záquer. O Fernando Záquer. Que é um homem muito sensível a todas essas situações, conhece esse assunto de longa data, inclusive no próprio estado do Rio Grande do Sul. Então, são situações que vão ser, aos poucos, com certeza, ajustadas e melhor entregues para a comunidade. Tomara. Vamos adiante. Eu queria também dizer o seguinte, rapidamente, que eu não estou aqui só para criticar, eu também aqui venho para colaborar perto do Zafra e Pirangão, tem tipo uma árvore dentro da rua ali. É importante retirar aquilo, tomar uma medida. Isso está prejudicando o trânsito. Perfeito. Ok, vamos adiante então, falando de vinhos do mundo importador, a maior importadora de vinhos do Brasil. É um negócio fantástico, né? O telefone geral lá é o 51 30 12 80 90, o site é vinhosdomundo.com.br. Olha aqui, minha gente, prepara aí o teu estoque. Os preços estão ainda razoavelmente muito bons, tá? Porque nós temos lá descontos em rótulos importantes de 15%, 25% e 35% e alguns rótulos 50%. Então faça o seu estoque, Natal, Ano Novo, férias, faça agora, porque depois a grande demanda, né? A indústria também acelera os seus preços, que é uma coisa natural, e o produto começa a escassear, enfim, né? Às vezes, hoje nós estamos aí enfrentando problemas de vidros, né?
vai invasar vinhos, espumantes, essa coisa toda a indústria, né? O aço aí, não tem nada a ver com o vinho, mas o aço, a construção civil padecendo com tantos insumos para a construção civil, né? A indústria automobilística sofrendo também com dificuldades de componentes para os veículos, então, né, montadoras parando os seus turnos, 2, 3 meses, né? Então, te liga, faça suas compras agora. Todos os cartões de crédito, portanto, todas as bandeiras, parcelamento de pai para filho, isso em Vinhos do Mundo Importadora, tá? E atendimento só de gente competente. Todas as 3 lojas de Vinhos do Mundo Importadora, onde você faz um tour pelo mundo inteiro, porque ali você encontra vinhos de todas as nacionalidades do planeta, você tem estacionamento e segurança em todas as lojas e atendimento de gente que conhece o ramo. Esta loja é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta, naquelas condições que eu disse para vocês. Estacionamento, segurança e atendimento singular, tá bom? E aproveita os rótulos importantes com preços lá embaixo. Chegamos na Alameda Lípio César 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha, mesmas condições. Aí nós vamos até o bairro Menino Deus, exatamente na Avenida Getúlio Vargas, 1135, está aí a loja da Getúlio Vargas, 1135, estacionamento, segurança, tudo aquilo que eu digo, né? Tem delicatessen, acessórios para sua adega, seu bar, só coisa boa. Então te liga em Vinhos do Mundo Importadora, telefone 51 32 80 90 e o site vinhosdomundo.com.br. Fala, Silvio Lopes. Essa Vinhos do Mundo lá do Menino Deus, ali da Getúlio Vargas, é onde eu e o Vilmar quase todo sábado, né, Vilmar? Sim. Vamos lá nos abastecer. Realmente, como tu fala muito bem, assim, a gente chega lá, o atendimento é de primeira, né, as pessoas conhecem os vinhos. O Vilmar é do vinho importado, lá europeu, eu já vou aqui para a América e tal, fico por aqui, mas de qualquer maneira, de vez em quando ele me dá uma garrafa de vinho importado europeu, né? Um alemão. Sim. Ele tem essa generosidade. De vez em quando. De vez em quando. Podia ser mais frequente, né? Mas enfim, talvez teu coração amoleça um pouco. Tem um telespectador aqui mandando um abraço para ti e dizendo que o teu dedo está com um brilho extraordinário. Ele é sobrilhoso também, né? E brilhante. Tá bonito, né? Eu até ia trazer um óculos de sol aqui, porque quando reflete... Brincadeira. Esse cara não perde nunca, né? Mas olha aqui, Zé Silva, nós falamos... Silva, eu quero aproveitar com a deixa desse nosso telespectador e te cumprimentar, viu? Tá? Parabéns. Muito obrigado. Não, a parceria é maravilhosa. Não, a gente sabe. Olha aqui, ó. Obrigado. De qualquer maneira, eu quero voltar ao assunto mais sério, que é a questão rural, a questão do agronegócio. Neste mês, a partir de agora, de outubro de 2021, está vigorando no Brasil a chamada Célula do Produtor Rural Verde. O que é isso? A Célula do Produtor Rural foi criada em 97, que era uma forma de financiar o setor do agronegócio que deu no que deu, né? Hoje nós somos o agronegócio, o negócio rural hoje, o negócio da agricultura no mundo todo é liderada pelo Brasil, em função desta visão que os governos anteriores tiveram, né? Principalmente lá na década de 80, 90, e que se expandiu até hoje. E esta célula do produtor rural verde, ela se destina ao quê? Na verdade, se trata de um seguro, Zé Silva, que o produtor rural vai ter para ele deixar, por exemplo, o cara lá tem 1.000 hectares de terra, ele vai plantar só 500 ou 600 e vai preservar o restante. Para preservar o restante, ele vai receber um crédito do governo. Ele vai receber essa célula do produtor rural verde. Para esses 4 anos seguintes, esse valor destinado pelo governo federal será em torno de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais é um valor extremamente interessante, né? E que vai incentivar o produtor rural a manter, como o Brasil hoje é o primeiro país do mundo a manter a sua agricultura sustentável. Apesar de toda a crítica, né, o Covinati e José Silva e Joaci, apesar de toda a crítica que vem de fora, né, isso é mandado para lá, são fake news mandadas por interesses daqueles que não são brasileiros, que apenas têm o interesse de destruir o país, e vem as informações de que nós estamos devastando as nossas florestas, que o negócio agrícola aqui é devastar as florestas, devastar o meio ambiente. Não, o Brasil é o primeiro país no mundo a ter um projeto de sustentação ambiental, e isso é preciso que se diga. Esta CPR, Célula do Produtor Rural Verde, ela vem consolidar e solidificar já esse instrumento que tão bem tem feito para o Brasil. Um agronegócio autossustentável que está alimentando não só o Brasil, mas está alimentando o mundo também. E esse agronegócio verde me faz pensar no seguinte:
não somente no setor alimentar, alimentar o mundo inteiro, que nós somos os líderes, mas, além disso, também a energia verde, a energia limpa, através, por exemplo, da plantação. Isso é muito importante. E queria trazer também algo que eu pensei nesse momento, é que eu pensava que o nosso país, o Brasil, era um país de tupiniquim, porque durante a política faquearam, por exemplo, o Bolsonaro, quase mataram. Hoje, no Reino Unido, entendeu? Lá na Inglaterra, no Reino Unido, mataram um parlamentar inglês dentro de uma igreja com discussões ali de ordem política. Então, quer dizer que nós não estamos assim tanto alijados do cenário mundial, porque, em realidade, quer dizer, é isso que trouxe aqui o Silvio, do setor agropecuário e tudo, isso aí faz com que nós nos coloquemos em primeiro lugar no mundo inteiro. E uma coisa que eu queria trazer aqui para a apreciação dos senhores e das senhoras, é que quando começa a dizer, não, porque eles estão derrubando as matas, estão queimando isso e aquilo, sabe o que é isso? É que, em realidade, está tão forte a nossa, por exemplo, a nossa agropecuária, que estamos competindo com os colonos da França, da Alemanha, dos outros países. Então, para amenizar, por exemplo, isso que nós estamos ganhando com grande facilidade, os próprios governadores, os próprios presidentes dos países começam a não vão comprar do Brasil porque eles não estão agindo corretamente. Em realidade, é que o nosso potencial é muito grande, muito forte. Perfeito, perfeito. É isso, governança? É isso mesmo. O Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil já é o celeiro do mundo. E o Brasil cada vez mais se potencializando como o abastecedor alimentar de todo mundo. E mais ainda, Joaci, o Brasil tem a melhor legislação de proteção ambiental. É verdade. Melhor legislação é a nossa. E está sendo cuidado. Agora, é claro, não é? Quem vem para cá estragar são justamente os estrangeiros, que não estão preocupados com as nossas matas. Eles dizem para a gente olhar para cima, mas eles estão olhando para o solo e para o subsolo. Agora, por exemplo, o ministro... Aliás, esse ministério do Bolsonaro, eu vou te contar uma coisa. Que ministério fantástico. A nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é uma sumidade. Mas o ministro Marcos Pontes, a tecnologia, eles estão criando, já está criado, já existe a bateria de nióbio, que tem uma possibilidade fantástica de armazenagem de energia e, por outro lado, também um tempo exíguo de recarga do nióbio, que tanto o presidente falava ainda quando era nem candidato, não é? E agora está justamente se mostrando como uma grande realidade, o nióbio, que estava sendo levado para fora de graça, como era levar antigamente a nossa areia monazítica nos porões dos navios, dizendo que era lastro, né? Mas de fato é isso aí. O Brasil é uma potência. Silvio Lopes. O Banco Central está estimando que vamos, neste ano de 2021, ter um crescimento em torno de 5,3%. Ainda o Banco Central não é aquele que, de certa maneira, é o que mantém as estatísticas oficiais, que o governo se baseia mais no IBGE. Então, entre o IBGE e o Banco Central, existe uma certa dissonância, mas é muito pouco, fica entre 5,3% e 5,8%. Mas há institutos de pesquisa que estão imaginando que ainda, desses 3 meses que faltam para terminar o ano de 2021, nós possamos ter um crescimento acima de 7%. E seria um recorde, porque no ano passado nós perdemos, a queda foi de 4,1%, e subir 7,3%, de certa maneira, recupera as perdas que tivemos no ano passado. O grande problema vai ser, José Silva, agora sustentar uma situação de estabilidade na questão inflacionária. O presidente Jair Bolsonaro foi o único, no ano passado, que alertou a questão do controle da pandemia. Ele fecha tudo, não faz, para tudo e tal, que ia dar o que está dando agora. Um aumento de custos nas empresas, um processo de inflação que está chegando próximo de 10%, em alguns institutos já está batendo nos 10%, e quando chega nesses 2 dígitos, nós economistas sempre dissemos que é o ponto de inflexão. Ou se segura ela para ficar em 1 dígito, reduzir a inflação com aumento de juros, controle de certos insumos, importações e tal, câmbio, ou então ela pode disparar ao atingir os 10%. De qualquer maneira, eu acho que o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia,
estão cientes disso, estão segurando um pouco a taxa de juros, que é importante para o controle inflacionário, mas também ela pode ser punitiva para os investimentos e, ao invés de controlar a inflação, ela pode gerar custos inflação de custos, que se chama, e que vai explodir lá na demanda. Então, eu acho que a inflação deverá ficar menos de 10%, já vai ser uma grande vitória depois de um ano passado, que é um ano em que tudo fechou, as empresas fecharam, muitas demitiram, a taxa de desemprego é alta ainda em função disso, mas no cômputo geral vamos ter uma grande vitória, uma situação bem mais tranquila do que se imaginava. Maravilha, bela informação que nos traz aqui o jornalista e economista PhD Silvio Lopes. Sempre com um grande conhecimento, né? Vale a pena ouvir Silvio Lopes falando em economia. Eu só queria emendar, Silvio, com essa questão econômica, bem rapidamente, e dizer o seguinte, que o Brasil, embora tenha essas situações pontuais, o gás de cozinha, o petróleo, a gasolina, a carne, etc., mas o Brasil realmente está causando inveja ao mundo todo. E eu reforço isso e digo isso com bastante orgulho. Nós estamos causando inveja ao mundo todo. Já vacinamos mais que os Estados Unidos e que muitos países europeus que produzem vacina. E eu nunca vi um presidente tão perseguido quanto Jair Messias Bolsonaro. Tá agora certo, né? O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar agora a tal de denúncia, porque na campanha de 2018, o candidato, então, Bolsonaro, está sendo acusado, a chapa em si, de haver disparos em massa desses meios de comunicação, dessas redes sociais. E a CPI, que já está com o relatório pronto, né? O relator, o grande relator, com uma pessoa ilibada, lá o seu Renan Calheiros, vai ler no dia 19 e no dia 20 vai para a votação, conduzido por uma outra pessoa ilibada, que é o senador Aziz, né? 11 denúncias contra Jair Bolsonaro. E as denúncias são as mais, eu listei aqui, mas vale a pena, são as mais estapafúrdias possíveis. Tem desde emprego irregular de verbas públicas, mas vem cá, o Jair Bolsonaro foi o que mais mandou dinheiro para os municípios, para os estados, uso irregular. Então são 11... Quem usou não foi ele. Não, quem usou não foi ele, mas ele que é o culpado. Esse é o problema, porque ele foi obrigado a mandar, mandou, agora quem usou sequer foi ouvido, sequer foi denunciado na... Então tem CPI. genocídio de indígenas, tem prevaricação, tem até um nome bonito que é o homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. O crime comissível significa quando a pessoa tem conhecimento do fato que alguém está sometido por alguma situação, mas ele não faz nada para evitar aquilo. Então ele é um tipo assim do coadjuvante da omissão. Né? Então tem de tudo. Não é a prevaricação? Prevaricação também tem. Prevaricar significa não fazer o que é obrigado a fazer pelo direito público, né? É prevaricar. Vamos falar do Grupo Ângelos. O Grupo Ângelos, um dos maiores do Brasil, o maior do sul do país, tranquilamente. É o que mais oferece, contempla todos aqueles que utilizam o Grupo Ângelos, Plano Ângelos. Está aí, ó. Plano Ângelos 0800 006 6688. Olha aqui, minha gente, vou falar do Bem Seguro, um dos planos do Grupo Ângelos. Como você sabe, o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e você pode contar com a excelência e tradição do Plano Bem Seguro para cuidar e proteger sua família e seu patrimônio. Além da assistência funeral completa, disponível 24 horas por dia, o Plano Bem Seguro também garante acesso à assistência a automóveis e serviços residenciais, além de seguros para a sua casa, contra incêndios, vendavais e mobilidade emergencial para carro, moto e bicicleta. Fim de ano, logo aí, muitos feriados, então viaje tranquilo com o Plano Ângelos Bem Seguro. Conte com a experiência do Prever e garanta o melhor plano de assistência familiar. Acesse www.angelos.com.br e saiba muito mais. É o Grupo Ângelos aí contemplando a expectativa, né, de todos aqueles que utilizam, né, os seus planos. O Plano Ângelos, que aí você faz o contato direto, aí, as melhores informações, pelo 0800 006 6688. Muito bem. Vamos ainda adiante. Falando agora, sabe de quem?
do Jornal do Comércio, o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, se encaminhando aí para 90 anos de uma história linda, maravilhosa, tá? Do jornalismo do país, né? Dos veículos de comunicação do nosso país. É um jornal que atua dentro da rigorosa transparência da informação, não abre mão desta conduta. Seus jornalistas, editores, colunistas têm um critério absolutamente, né, de transparência nas suas informações. O veículo não passa intenções político-partidárias, ideologias, né, não induz o seu assinante, o seu leitor, a essas situações, absolutamente. O veículo trabalha com a informação com a mais absoluta transparência. Por isso que vai se encaminhando a 90 anos do Jornal do Comércio, o melhor do Rio Grande do Sul, eu sempre digo aqui disparado, e um dos melhores do Brasil. Atendimento ao assinante, 32 13 1300, 32 13 1300, madrugando cedinho no seu domicílio, sua residência, sua empresa, loja, né, indústria, comércio, no seu escritório, consultório, no corporativo, enfim, está chegando o Jornal do Comércio com qualquer tempo madrugando. Olha a capa do Jornal do Comércio, Ana, por favor. Tem uma notícia muito importante, preocupante aqui, olha aqui. Silvio, Estado pode perder 1,5 bi com alterações no ICMS. O que acontece? Receita do Piratini terá queda se mudança de alíquota sobre combustíveis passar no Congresso. O que acontece? Os estados no país inteiro estão historicamente associados a essa receita. E é uma receita que foi analisada, eu li uma análise, quero que o Silvio, que o Govinasky, que o próprio Joaci me digam. Eu tenho a informação que isso vai lá no bolso do consumidor, é muito pouco. É muito pouco, não dá mais que 0,8%, 0,6% na hora de abastecer o carro em linhas gerais. Então, realmente, quem perde muito é o poder público que entra, né, num colapso de receita, porque isso aí, como eu digo, está inserido historicamente nas receitas dos estados. Então, não sei como é que vocês examinam isso aí, Silvio Lopes. Eu até já fiz um comentário aqui no começo, já Silva. Do ponto de vista macroeconômico, o que deixa de entrar para o Estado diretamente vai entrar indiretamente. Esse dinheiro não desaparece, esse dinheiro que deixa de entrar. Ele vai gerar novas compras, um consumo maior de combustível, então, pelo volume maior, o Estado vai continuar ganhando. E também esse dinheiro que não vai ser repassado diretamente da fonte de tributação do combustível, ele será gasto em outros setores que também pagam ICMS. Então, eu não vejo, assim, com tanto alarde, viu, José Silva, essa questão que os governadores estão levantando. Mas, na verdade, realmente, hoje, a estrutura de preços do petróleo, o índice mais pesado é o ICMS dos estados, não é só do estado, do estado brasileiro. Todos os estados têm um índice acima de 20%, aqui é 25%, no Rio de Janeiro é 34%. Então, isso realmente pesa muito na estrutura de preços. Mas eu queria aproveitar, José Silva, sabe como é que eu comecei no jornalismo? Eu estava começando a fazer um curso de arquitetura na Unicinos, com 20 anos. Em 71, eu fui convidado a ser diagramador da Zero Hora. A Zero Hora recém tinha saído do A Hora e tal, tinha sido aquela lá na 7 de setembro, né? Não, eu já comecei ali na Ipiranga, ali, aquele prédio ali, que só tinha aquele prédio ali também, né? Hoje, então, não, hoje está povoado aquilo ali. Só tinha aquele prédio, aquela rua ali, aquele perimetral ali, era toda embarrada, era um barro danado, a gente entrava a redação do jornal todo embarrado, dia de chuva. Mas eu comecei como diagramador. E eu estava vendo que linda esta página, essa primeira página do Jornal do Comércio. É um exemplo muito bem elaborada, né? Muito bem diagramada. Mostrando, né? Lá para a diagramação câmera, a diagramação que ela está dando em cima da logomarca. A diagramação, ela o que é a diagramação? É a forma como tu vai colocar o tamanho das fotos, a manchete principal, qual é o corpo da manchete. A intensidade da notícia. Exato, a manchete principal, a submanchete, os destaques. Então, olha, eu nunca fazia horas que eu não vi uma página tão bonita, parabéns. E as cores vibrantes. E as cores vibrantes. As cores e, sobretudo, a diagramação, a distribuição da matéria no Jornal do Comércio. Parabéns, tive a honra lá com o José Silva de trabalhar no Jornal do Comércio. Simultaneamente, né? Zaida Jarros, que era uma figura extraordinária. Querida dona Zaida Jarros. E o Jornal do Comércio, realmente, hoje, para mim, é um jornal querido, adoro o Jornal do Comércio e, sem dúvida alguma, fora a paixão que a gente tem pelo Jornal do Comércio, é, sem dúvida, disparado o melhor jornal do Rio Grande. Muito bem. José Silva, eu só quero aproveitar a presença do Silvio Lopes e também do nosso querido
Catarinense, Joaci. Grande. Nós damos vinho de presente? Oi? Nós damos vinho de presente? Um vinho de presente, hein? Tá bom. Qual é a uva? Taná? Qual é a uva? Merlot? Taná me serve, Taná me serve. Vamos lá. Então, assim, ó, Silvio e Joaci, eu entendo um pouco não entendo nada a questão de economia como o teu conhecimento, principalmente Silvio Lopes, que é um economista. Mas eu entendo um pouco a preocupação dos governadores. Porque os estados, a partir da Constituição de 88, os estados ficaram pendurados praticamente só no ICMS, em termos de receita. Os estados, inclusive o próprio imposto de transmissão sobre bens imóveis, que era uma arrecadação do Estado, e é uma arrecadação boa, porque toda e qualquer transação imobiliária, seja por doação, seja por venda, seja por dação em pagamento, enfim, tudo tem um imposto que não é barato, tá? Esse imposto era do Estado, foi para os municípios. Muita coisa foi para os municípios. O Estado ficou pendurado, efetivamente, só no ICMS. Né? Então, claro que a preocupação dos governadores, ela tem sentido. Agora, essa reflexão que tu faz, que a roda gira, e que a economia... Por exemplo, no momento que baratear mais um pouco a gasolina, no momento que tiver mais condições da pessoa circular com os seus automóveis, automaticamente vai gastar mais. Tá? Agora, quando é muito caro, o que acontece? A lei da oferta e da procura. Tá? Começa a demanda a diminuir. Então, tem essa situação. E eu compreendo a preocupação do nosso governador e dos governadores em geral, porque sai uma fatia boa, né? Não é fácil. Sem dúvida. Eu achei muito interessante quando falasse a respeito do Silvio, e eu nunca tinha me detido, nunca tinha, não digo desperdiçado tempo, colocado meu tempo, meu pensamento no que o Silvio falou. Eu não sabia disso e agora ele deu uma explicação assim, tão convincente que eu captei. Ele disse, por exemplo, negócio do ICMS. Então, o que você perde, por exemplo, do combustível, ao mesmo tempo, quer dizer, então as pessoas começam a circular mais, sair de carro, disso, daquilo, e vão fazer mais compras, vão no shopping center, vão isso, vão aquilo, quer dizer, no fim as coisas se equiparam. Isso eu nunca tinha me parado para pensar, porque eu não sou dessa área, mas eu achei assim uma explanação muito convincente e muito inteligente, que não é preciso dizer, né? Mais uma dica aí, ou Silvio, vamos aí depois falar de rapidamente, Paulo. assim, o prefeito Melo está muito preocupado. Eu moro ali na frente do Parque Marinha do Brasil e sempre reclamei aqui. Passa agora, nesse momento, lá no Parque Marinha, completamente às escuras. O prefeito está preocupado porque ele, no começo do governo dele, sinalizou, iluminou todo o parque. O pessoal vai lá e quebra os postes, os fradinhos, os médios, né? Quebra, e ele disse que ele está tentando agora ver uma forma de, com a iniciativa privada, colocar os fradões, os postes grandes, né? Sim. Com a iluminação lá, porque o Parque Marinha do Brasil e os demais, eles só são iluminados onde tem aqueles postes elevados lá, a 30 metros de altura, que aí o pessoal não consegue quebrar o vandalismo. O resto, não o vandalismo não chega lá. Tudo. Os parques estão totalmente detonados. Realmente, é altamente necessário isso aí. Muito bem, vamos falar do Di Paolo, grupo Di Paolo de galeterias, comandado por Paulo Jeremias, grande empresário. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, minha gente, você encontra no Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, tudo isso são... Esses galetos, esses pratos maravilhosos são preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeta ao Primo Canto, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. É um negócio encantador, fantástico. A garotada especialmente adora, né? Que os aviões ali aterrissando. É lindo demais o cenário, né? Lá dentro do próprio... complexo, né, do Boulevard Laçador, tem uma aeronave antiga da Varig, né, tem muitas atividades para a criançada ali, e então, maravilhoso. Galeto Di Paolo, no Boulevard Laçador, é a melhor pedida que você pode estabelecer, ok? Dá uma olhada na mensagem do grupo Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro.
Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, vamos adiante aqui. Mais uma mensagem, dessa vez para Joaci Casagrande Paulo. Telespectador perguntando se podes declinar qual o teu cabeleireiro ou barbeiro. O meu cabeleireiro é a minha mulher, que diz: ó, tu vai no programa jornalista José Silva? Bom, então lava o teu cabelo com shampoo. Eu pego o shampoo da minha filha e ponho. Mas hoje tu tem uma produção especial. Não, só isso aí, cara. Não. Tá tudo bem. Ele não vai abrir o jogo. Ele não vai abrir o jogo. Não quer fazer uma promoção pro teu cabeleireiro, então? Cara, se ele tá assistindo o programa, pô, você, hein? O meu cabeleireiro é o teu, que é o Marquinhos, mas nós vamos lá só cortar o cabelo. Diz que o cabeleireiro dele, de vez em quando, vai a São Paulo, porque o governador de São Paulo é chegado. Porque assim, ó, vamos lá, tem mechas e madeixas esse cabelo aí, viu? Esse cabelo é muito bem tratado. Não, isso aí é o dia dele vir no programa, eu tenho certeza que ele faz shampoo, touca, papelote, vai um monte de coisa. Não. Tá bonito. Papelote aí é perigoso, né? Minha gente. Papelote é capaz do cara derrapar aí, né? O programa se despede. Vem aí Cadu Oliveira com o seu tradicional 2 toques, esmiuçando especialmente aí a situação do Grêmio, né? E a chegada de Wagner Mancini e também de Denis Vieira Abraão como vice-presidente de futebol do Grêmio Porto Alegrense. Mas o Inter, evidentemente, também com o seu tradicional 2 toques chegando em seguidinha. O recado que a gente sempre dá: vai e volte, álcool e volante são inimigos mortais. Segunda-feira, todos nos seus postos. Um bom final de semana para todos e até lá. Capital, mínima de 13 graus e máxima de 19. Em Cachoeirinha, máxima de 19 e mínima de 13. Já em Esteio, mínima de 13 e máxima de 19 graus. Acorde. Temos um convite para você dormir melhor. O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito. Sinta-se convidado a dormir melhor. Cruzando as Conversas, de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
defendendo quem protege você.